Boa noite a todos. Boa noite essa semana especial. Essa semana onde nós estamos falando de esperança. Nós temos muitos lugares aqui à frente, né? Temos muitas pessoas chegando também. Vocês são muito bem-vindas à casa de Deus. Vocês podem ocupar esses lugares aqui à frente, tá certo? Para a gente ficar bem pertinho aqui hoje. Hoje é um momento onde nós vamos nos abraçar, é um momento que nós vamos refletir muito sobre a vida, sobre os valores e principalmente sobre as famílias. Iremos falar às mães, aos pais e também aos filhos, os casados e os solteiros também. Então nós temos, acho que alguns bons lugares aqui à frente ainda, onde você pode sentar e se sinta à vontade, se sinta em casa. É uma alegria tê-lo conosco, amém? É muito bom, eu já estou ficando com saudade, já estou com muita saudade. Eu todos os dias estou ligando, né? Hoje está mais fácil assim, a comunicação. Eu tenho conversado bastante com a minha família, com a minha esposa, que está lá em Arapiraca, a mais de 2.400 quilômetros daqui, né? Mas estamos assim tão perto também. Todos os dias a gente conversa, a gente ora, e nesse momento ela também está na igreja e está intercedendo por esse momento especial. Nós estamos no meio da programação, nós ainda temos quinta, sexta-feira haverá uma linda Santa Ceia. E você vai descobrir os significados profundos desse momento de intimidade com Deus. E aí no sábado de manhã estaremos terminando essa sequência, essa semana onde nós estamos falando da grande esperança. Mas é uma alegria tê-lo conosco aqui. Nós falamos esses dias de alguns assuntos importantes. Nós abordamos aqui falamos de um Deus que transforma o impossível em possível. Ontem nós estudamos a história de um homem que foi esquecido pela família e pela sociedade. Um homem que vivia uma vida estranha e ele teve um encontro com Deus. E Deus pegou este homem, através de um milagre, o mudou, o transformou e colocou nele o desejo de pregar o Evangelho. E através daquele grande milagre, ele pregou em toda a Decápolis e a começar por sua família. E se tornou um grande evangelista. Nós falamos também aqui sobre as escolhas. Tudo na vida é escolha, não é? A roupa que você está vestindo foi uma escolha. E, por certo, talvez você teve até dificuldade de escolher a roupa que você está, porque você tem muitas opções. E às vezes as muitas opções nos deixam meio confuso, não é? Se é um programa que você vai assistir, às vezes ficamos pulando de canal aqui para ali para escolher algo que ocupe aquele momento, que me chame a atenção. Então a vida é feita de escolhas, e escolhas que são para a vida. Há pessoas que escolheram errado e não seguiram o conselho de Deus, e também sofrerão consequências. Então hoje nós iremos tratar de um assunto importante. Vamos falar de sonhos, porque todos nós temos o direito de sonhar. Algumas pessoas durante essa semana, uma jovem me procurou. Ela está, assim, numa grande expectativa. Ela irá fazer medicina. E pediu para orar, para que Deus possa fazê-la lembrar as 13 horas que ela estuda por dia. Olha só, para passar nessa profissão tão bela, tão bonita, de salvar vidas. Que Deus te abençoe, querida. Nós estamos orando sim. Deus tem planos especiais para você. Cada sonho tem um preço, cada sonho tem um valor. E nessa noite também eu gostaria de falar que eu também sou um homem que sonho. Sou um homem que realizei alguns sonhos. Mas nós vivemos num mundo em que estamos vulneráveis. E a qualquer momento nossa história pode findar. A qualquer momento pode ser o final da minha jornada aqui nessa terra. E eu sei que todos nós carregamos dentro do nosso coração uma pergunta de nossa mente. Uma pergunta, uma interrogação talvez maior que esse templo. Alguns questionamentos que nós não temos resposta. A Bíblia nos conta histórias também de pessoas que questionavam e que perguntavam a Deus por que isso acontece. E é sobre esse assunto que nós gostaríamos de falar para você. Antes, porém, de abrir a palavra de Deus, eu quero pedir que você, nesse momento, incline a sua cabeça e nós vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Senhor nosso Deus,
Nosso maravilhoso Pai, obrigado por esta noite tão esperada. Obrigado por esta semana, pela Semana Santa. E que em muitos lugares, por toda a divisão sul-americana, em todo o mundo, muitas semanas especiais estão acontecendo. E toda noite a Tua palavra é aberta para nos ensinar o caminho da vida. Nesta noite, ao abrir a Tua palavra, tão somente pedimos Teu Santo Espírito que possa nos conduzir em segurança e possa nos aproximar mais e mais do Teu coração. Que Tu possa carregar no braço cada pessoa que está aqui. Que as lágrimas que serão, porventura, nesta noite derramadas, possam ser de esperança, de confiança, de que o melhor ainda está por vir. Senhor, obrigado porque no final deste grande conflito haverá um cântico de louvor, um cântico de vitória e finalmente o mal será destruído para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós já podemos ver pela fé esse dia. Podemos confiar na Tua palavra porque ela é absoluta e a única fonte de segurança. Obrigado ao abrir a Tua palavra agora. Então somente pedimos Teu Espírito que prepare o nosso coração para Te ouvir, em nome de Jesus. Eu estou olhando aqui um homem que vocês não estão vendo. Eu queria chamá-lo aqui, Pastor Jonas Pinho. Eu confesso a você que eu fiquei assim, meu aflito, Pastor Jonas. Que surpresa maravilhosa. Não faz isso, eu estou quietinho ali. Eu confesso que eu estava muito aflito agora, nesse momento. Por quê? Porque eu queria que você estivesse aqui e você chegou na hora em que meu coração muito se alegra nesse momento. Vocês vão saber por quê. Então eu vou sentar ali. Ele vai sentar ali, você que está me assistindo, você vai entender a importância de eu estar aqui neste momento, o grande desafio. Deixa eu contar, para vocês terem ideia. Tem hora que às vezes nós somos tão ameaçados. Ontem à noite, por volta de 1h da manhã, eu estava no hotel e eu me senti um pouco cansado, mas eu rolava de um lado da cama para o outro e não conseguia dormir. Eu pedi perdão a Deus porque eu sentia que Deus estava me chamando para orar, porque tinha alguém em perigo. De 1h da manhã até 3h da manhã eu não conseguia dormir. Sabe aquela coisa assim que você rola de um lado para o outro e tenta buscar o sono, tenta fazer alguma coisa para dormir e não consegue. O que eu não sabia é que nesse horário eu estava tendo um grande conflito dentro da minha casa. Minha esposa acabou de ligar para mim e falou: Marlos, 2h da manhã. Eu senti algo estranho em meu coração. De repente passei mal e o meu filho estava dormindo comigo, enquanto você chega de viagem, e de repente deu vontade de vomitar. Comecei a enjoar bastante, e de repente o vômito e dores abdominais, nunca tinha sentido isso. Eu saí, fui ao banheiro, retornei, não sabia, estava suando frio, e comecei a orar. E ao estar orando, eu senti no meu quarto uma presença muito ruim. Eu sentia que tinha alguém dentro do meu quarto e estava querendo me perturbar. Eu estava orando por você, estava orando pelo meu filho e senti que algo estranho estava dentro do quarto. E eu senti a minha mão esquerda e todo o meu braço perder a força. E começou a doer bastante. E ficou sem ter força para me movimentar. E eu sentia uma dor muito grande no abdômen e sentia que alguém me empurrava na cama. E foi exatamente nesse momento que Deus estava me pedindo para orar. Estava dizendo: filho, levanta para orar. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, e sempre que eu dou esse testemunho, alguma coisa acontece. E foi naquele momento que a minha esposa orou e pediu que Deus enviasse um anjo para protegê-la, para tirar aquela presença muito ruim que estava dentro do quarto. E através da oração de joelhos ali, toda a dor abdominal foi embora. Louvado seja Deus. Toda aquela presença que causava medo e que meu braço ficou doendo, desapareceu imediatamente. Quando ela falou o horário, eu lembrei que nesse mesmo horário, Deus tocava o meu coração para que eu me ajoelhasse e orasse. Sabe, eu amo a minha família. Eu tenho alegria de falar da minha família hoje para você. Todos nós temos sonhos, não é verdade?
foi feita uma pesquisa há 15 anos atrás, de jovens da igreja. Eles chamaram 10 meninas solteiras, e 10 rapazes, entre 13 a 20 anos. E a pesquisa era: qual é o seu sonho? Então tinha várias perguntas. Uma delas era: quantos filhos você quer ter no seu casamento? Outras diziam assim: qual a sua profissão? Qual o seu maior sonho? Quando terminou essa pesquisa, eles chegaram à conclusão que todos os sonhos eram iguais. Sempre as meninas diziam assim: eu quero casar, eu quero namorar, eu quero terminar os meus estudos. Na sequência, quero terminar os meus estudos, quero trabalhar, eu quero ter o meu namorado cristão, eu quero casar. Mas quando chegou no requisito filhos, o máximo que elas diziam eram 3. Uns diziam assim: eu quero 1, eu tenho planos de 2. E uma grande quantidade nessa pesquisa, que claro não foi tão grande, foram 20, o maior número diziam que não queriam nenhum filho. E argumentavam que não queriam filhos. Nós vivemos hoje numa cultura, é lógico que não pensamos em ter muitos filhos. Sabe, toda essa globalização, todo esse momento que o mundo vive, a gente tem medo de ter muitos filhos. Mas eu nasci no interior, numa cultura onde as pessoas eram valorizadas pelo número de filhos que tinham. Quando eu noivei minha avó, que já é falecida, ela me chamou e disse: meu neto, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu soube que você vai casar e eu gostaria que você me desse pelo menos 3 filhos, 3 netos. E eu olhei para ela e falei: mas vó, como que eu vou... Quem sou eu? Eu não sei nem se a minha esposa, a minha futura esposa, vai poder ter filhos. Mas você é muito saudável, não é possível. Pelo menos eu quero que você me dê 3 netos. Eu falei: mas por que a senhora está falando isso? Ela disse: porque quem tem um, não tem nenhum. Vocês conhecem também, não é só lá no Nordeste. Quem tem 2 tem 1. Pelo menos 3 é a certeza que no mínimo fica 2 ou 1. É muito difícil você perder os 3, mas acontece. Então, na nossa cultura, é uma cultura assim de muitos filhos. Por exemplo, meu pai, quando casou, a minha mãe, muito nova, teve o primeiro filho. E foi homem. E é claro que o primeiro filho, sendo homem ou sendo mulher, tanto faz, mas sendo o primeiro homem, no fundo, o segundo filho você quer uma mulher, para formar um lindo casal. Mas será bem-vindo também um homem, é lógico. Então, a minha mãe sonhava em ter uma menina. E meu pai: vamos lá, vamos tentar. Quem sabe agora vai ser uma mulher. Aí nasce o segundo. E finalmente nasceu outro homem. E nessa tentativa, não, no terceiro, vamos tentar. E o terceiro, homem também. Vamos tentar o quarto, homem. E no quinto, agora vai ter que ser mulher. Não é possível. Mas finalmente nasceu outro homem também. Já eram 5 homens. Só que eu esqueci que nasceu antes 2 homens. Mais 2, 7, que morreu. Com 6 meses, minha mãe teve problema de gestação e perdeu o filho. No último, que a minha mãe estava já com problema de saúde e não podia ter mais filho, finalmente nasceu uma mulher. Mas minha mãe teve complicações. E a criança só sobreviveu 2 horas. E eu tive a tristeza de sepultar a minha irmãzinha. Ainda garoto, sepultei a minha irmã. Nós morávamos no interior e eu falei para vocês que meu pai é um fumicultor. Ou seja, Arapiraca, capital brasileira do fumo, não é mais. E meu pai era um fumicultor, e eu morava no interior. E morava conosco uma mulher que eu fico assim lembrando e às vezes fico rindo. Meu pai, conversando uma vez comigo, dizia assim: você precisava conhecer a Marieta. A Marieta era uma mulher engraçada, era uma mulher do campo, que nunca estudou. Mas aquele tipo de mulher, que mulher já trabalha como trabalha, e mulher do campo você nem imagina. A Marieta nunca estudou na vida, mas colocava a enxada na costa e saía para o campo, junto com seu esposo. E a Marieta era uma bênção de saúde. Você sabe quantos filhos a Marieta teve do João? 27 filhos, irmãos. Oh, glória, aleluia, né? Muito filho, 27. Meu pai dizia que para chamar, de manhã para chamar para o café era no sino. Batia o sino, porque não tinha como chamar nome por nome. 27 filhos. Começou a ter filho com 13 anos. Foram 27 partos normais. Aliás, foi menos porque teve gêmeos que nasceu também, né? 27 filhos. E quando ela estava com 26 e grávida, e você sabe que esse pessoal do interior, por exemplo, você fala: você está grávida? O que é isso? Então meu pai dizia: buchuda mesmo. Então chegou para a Marieta, simples, trabalhadora, funcionária da fazenda. Meu pai dizia: Marieta, pelo amor, ninguém ousava dizer para a Marieta que era para parar de ter filho. Porque isso era um desafio, era um pecado capital.
Então, ninguém podia a não ser meu pai, porque o pai era o patrão. E eu me lembro que meu pai chegou e disse assim, Marieta, eu não acredito que você já está buchuda. O que ela entendia, né? E ela olhava para o meu pai assim, abaixava a cabeça, olhava para o meu pai, aquela barrigona enorme, com um monte de filho. Ela passava a mão assim na barriga, olhava para o meu pai se chamava Mário Denis. E ela disse assim, seu Denis, enquanto Jesus e João quiser, Marieta quer. Era a resposta que ela dava. E nessa conversa assim foram 27 filhos, que bênção, né? Na época de Jesus, as pessoas, em muitas culturas hoje ainda, são valorizadas pela quantidade de filhos. Por exemplo, quanto filho tem o senhor? Só 5, só 3? Ih, está fraco, que é isso, irmão? E a bênção, é a herança do Senhor. Né? Então, se o indivíduo chegasse e dissesse assim, tem 20 filhos, nossa, você era muito bem recebido. Ai da estéril, ai da mulher que não podia ter filho na época de Cristo. As mulheres eram discriminadas. Alguns diziam que era um pecado, trazia consequência dos pais. Havia muito preconceito. Hoje não pensamos em ter muitos filhos, mas pelo menos eu sonhava, e sonho em ter 3 filhos. Minha esposa está fazendo tratamento para ver se Deus nos concede, se for da vontade dEle. Nós já não estamos com a idade, ainda somos jovens, não sou tão velho assim, mas nós estamos orando por isso. Então sempre sonhei em ter filho e construir uma família. Mas eu quero ler para você uma história como introdução para o testemunho desta noite. Essa noite é uma noite muito especial. E eu estava ansioso porque eu queria a presença do pastor Jonas Pinho aqui. Há 2 anos que eu estou conversando com ele e me perguntaram, você conhece o pastor Jonas? Eu disse, não, nunca vi. Há 2 anos que a gente conversa, né? Eu só tivesse na associação no almoço, na Novo Tempo, exatamente. Assisti a semana de oração do pastor Jonas Pinho numa gravação antiga. Quando ele era jovem, já era muito jovem, tinha 40 e poucos anos na época, faz muito tempo. Então, eu assisti a semana e eu olhava às vezes o nome dele assim, Pinho, eu lembrava de Rafaela Pinho. Até que um dia eu descobri que ele é tio de Rafaela Pinho. Então ficou assim, aquela semana foi especial, eu assisti com a minha esposa alguns sermões do pastor, no momento que ela precisava de refúgio, no momento que ela precisava de consolo. Então tem pessoas aqui, homens de Deus, que eu sou grato a Deus. Um deles já abracei e chorei, e você vai entender por que nessa noite. E hoje eu realizo o meu sonho. E olha, como essa programação está sendo gravada, quero dizer para minha esposa que vai assistir, eu estou falando com ela agora, que ela vai ter o privilégio de ver. Ela tem orado e falei para ela, diga para o pastor Jonas Pinho que eu mando um abraço do coração. Um abraço enorme para você. Abra a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. É o texto para a mensagem desta noite. Depois de Marcos, você vai encontrar o livro de Lucas. Lucas, capítulo 7. E o versículo 11 em diante. Que diz o seguinte, Lucas capítulo 7, versos 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Para aqui. Uma mulher que tinha um sonho. Sonhava em ter uma família. Casou com um homem do sonho. E como fruto desse relacionamento, esta mulher teve um filho. E na época de Jesus, se o filho nascesse primeiro homem, nos diz a tradição, que sendo homem, porque a mulher nessa época era muito rejeitada, muito discriminada, não tinha os valores que vocês têm hoje merecidos, como sempre vocês merecem. Dizem que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, é assim o ditado? Né? E essa mulher tinha um homem, e como fruto deste casamento ela teve um filho homem. Quando nascia a mulher não dava muita atenção, eles lá naquela época. E na época de Jesus as pessoas eram valorizadas pelo número de filhos que tinha. E se a mulher fosse viúva também era discriminada, infelizmente pela sociedade. Existem alguns preconceitos hoje. Então aqui mostra a história de uma mulher que sonhava em ter uma família, e vamos ver a história. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos
e uma grande ou numerosa multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Aqui nós poderíamos pregar nessa noite das duas grandes multidões, porque duas grandes multidões nos deram uma ideia, dois grupos, dois caminhos, dois destinos. Duas multidões, uma subia para Jerusalém, só que naquela multidão que subia para Jerusalém estava a presença maravilhosa de Jesus e os discípulos. Mas também a Bíblia diz que havia uma grande ou numerosa multidão que seguia Jesus, porque Jesus tinha palavras doces, Jesus falava algo diferente, Jesus não precisava de retórica profunda, suas palavras penetravam a alma, era o Filho de Deus. Mas a outra multidão que descia, era uma multidão que estava num momento triste, numa cidade chamada Naim. Imagine que Naim é São Paulo. E uma grande multidão descia para dar assim o apoio, a solidariedade a uma mulher que já sentia a dor de ser viúva. Que eu não sei a dor de perder o amor da vida, o companheiro, a companheira. Eu sei a dor de perder filho, mas não sei a dor de perder a companheira. Mas essa mulher já tinha perdido o marido e agora estava viúva. Mas como ele deixou um filho, pelo menos um filho homem, numa sociedade onde as pessoas valorizavam-se o homem. Então essa mulher, no fundo, ela tinha uma esperança, ela tinha um refúgio, que era o filho. Mas nesse mundo, infelizmente, ai daquele que se refugiar em pessoas. O sentido de vida neste planeta não pode se basear em pessoas. Corremos um risco quando a nossa estrutura de vida se baseia nos amigos ou nas pessoas mais íntimas, como sentido de viver. Mas ali havia uma mulher que tinha pelo menos um homem, um rapaz. Pelo menos ele cresceria e cuidaria da mãe. E por certo tempo passou, ele deve ter agradecido a Deus, Senhor, obrigado pelo meu filho. Mas a Bíblia fala que esse menino teve algum problema e morreu. Que azar desta mãe. Perdeu o marido e perdeu a única coisa que tinha na vida, que era o seu filho. Pelo menos era o que ela achava que tinha perdido. Aí eu pergunto, qual é o seu problema? É alguém que foi embora e você sente falta? Será que existe um problema maior dentro do nosso coração que sobrepõe a qualquer pessoa que faz parte da minha história, que um dia partiu e foi embora? Ali há uma mulher que tinha motivo para chorar. Ali tem uma mulher que tinha dor de perder o marido, mas deixou um menino que possivelmente parecia com o pai, e ela ia sepultar a criança, o jovem, a Bíblia não diz a idade, mas eu imagino assim um jovem de 17 anos, morto num caixão. E ela foi sepultar o menino, possivelmente na sepultura do marido. Possivelmente. E ela estava indo, então vamos ver o que aconteceu aqui. Versículo 13. Versículo 12. Ao se aproximar da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Versículo 13. Logo, ou na versão aqui internacional diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Você sabe como que eram os funerais nessa época? Não é como hoje. Por exemplo, um funeral, nessa cultura, é preciso estudar a Bíblia, estudando também o tempo e a época. Então, os funerais lá, no mínimo, eles chamavam 2 carpidoras e um flautista. O que eram as carpidoras? Eram mulheres que viviam e dependiam de momentos tristes. Eram mulheres que deixavam o cabelo crescer e elas choravam nos funerais. Eram atrizes que interpretavam choro para chamar a atenção. As carpidoras choravam choro maravilhoso. Eram capazes de parar o público. Então essas mulheres foram contratadas para chorar no funeral. Os flautistas tocavam músicas de funerais, música suave, para deixar o ambiente bem triste. Então ali estava um funeral. Funeral é um lugar de tristeza. Funeral é um lugar de reflexão. É um lugar que, ironicamente falando, alguns dizem assim, não acredito que isso é verdade. Mas a Bíblia diz que há momentos, há funerais que é melhor que um banquete. Melhor que uma festa. Eu fiquei confuso isso daí. A palavra de Deus está dizendo que esse é um momento que pelo menos as pessoas param e todo mundo se iguala, porque a dor da morte é única. Todo mundo para, é o maior respeito, para valorizar e pensar o que é a vida. Então estava ali, os funerais com os flautistas, de repente estava passando aquele funeral, descendo ali, todo mundo triste, chorando, e Jesus, logo o Senhor viu, ou seja, logo, no grego, eitos, significa, ou seja, no meio de uma multidão, o Senhor viu
quem chorava de verdade. Ele viu a dor de uma mulher que vivia realmente a perda. Porque quando as pessoas morrem, a gente chega perto às vezes e diz assim, amigo, eu estou aqui, eu sei a dor que você está sentindo, você não sabe. Só sabe quem passa. E eu não posso medir a dor de alguém que perde. Você pode ter dor mais que eu. Dor de mãe é uma coisa, dor de pai é outra. Então logo o Senhor a viu. Ele foi imediatamente resolver o problema. Ele viu o clamor desta mãe que chorava. E ele se aproximou do caixão, diz o texto bíblico. Mas antes de se aproximar, ele falou algo que me deixou confuso. Ele disse assim, não chore. Então eu fico pensando, que a Bíblia não conta todo o detalhe, mas como na cultura dessa cidade, eles tinham os flautistas e as carpidoras, eu fico pensando que os flautistas devem ter olhado para ele e falou assim, quem é esse aí que está impedindo o funeral? Quem é esse que está querendo estragar? É para chorar sim, porque funeral é lugar de quê? Não é lugar de alegria, é lugar de tristeza. Mas Jesus chegou, se aproximou e disse assim, pare de chorar, pare de chorar. E aquela mulher creu em seu coração. Era uma mulher cristã, que por certo sabia que na manhã da ressurreição poderia ter seu filho de volta. Mas Jesus se aproximou dela, olhou nos seus olhos, na dor que ela sentia, saudade do marido e agora do filho que perdeu. Tudo que ela tinha. Que azar, você diz aí. Então Jesus se aproximou, olhou para ela e falou assim, pare de chorar. Sabe quando Cristo diz pare de chorar? Ele está dizendo, eu vou devolver para você o que o mundo roubou de você. Eu vou devolver para você o que você perdeu. E tudo que ela perdeu ali foi seu filho. Aquela mulher acreditou, Cristo vai, toca no caixão que não podia tocar no esquife, ficaria contaminado, só a família poderia ler, as pessoas que eram consagradas para aquele momento. Então Jesus tocou no caixão, diz o texto bíblico, e o funeral parou. E as pessoas ficaram olhando para ver a cena. Ele não olhou as carpidoras. Ele não olhou as pessoas que estavam ali, embora estavam sendo solidárias. Ele olhou no coração de uma mãe que estava sofrendo com uma pergunta no seu coração, Deus, por que eu perdi meu filho? E foi aí que Jesus foi lá e disse, eu vou dar o seu filho de volta. Pare de chorar, não chores. E Cristo foi, olhou para a criança que estava no caixão e disse assim, levanta-te, eu ordeno. E a Bíblia diz que o menino sentou e falou. Eu não sei o que ele falou. Mas no espaço de tempo da promessa que ele disse, pare de chorar, até ela ter o filho de volta, ela teve que crer, isso é fé, mesmo sem saber. Ela acreditou e Cristo foi lá, tocou o caixão, falou com a criança, ressuscitou o menino, colocou ele no braço e devolveu à mãe. Isso para mim é maravilhoso. Ele devolveu a mãe, está aqui de volta, o que você perdeu. O mundo está sendo dividido em multidões. Multidão que desce desesperado, sem perspectiva do futuro. Temos medo do futuro. Temos medo de perder os filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Como eu falei para você, eu também casei e queria ter 3 filhos. Era o meu plano humano. Com 4 meses de casado, minha esposa engravidou. Somos inexperientes. Tínhamos feito plano para pelo menos 1 ano. Para termos filhos, mas com 4 meses minha esposa engravidou. E minha filha nasceu 9 meses depois, a Aline Carla. Na época eu não trabalhava no Instituto Médico Legal, o médico me convidou para assistir o parto, eu não quis, com medo de desmaiar, de ver sangue. Hoje trabalho com necrópsia, é o que mais vejo. Minha filha nasceu, é uma coisa linda. Quer dizer, não é tão linda, né? Porque quando nasce não é linda. Alguns dizem, oh, coisa linda. Não, depois que lava, azeita, mas é um trem meio esquisito, assim, né? Estranho, aquela coisa ali, suja. E nasceu 2 partos consecutivos, uma mulher aqui, outra aqui. Fiquei com medo de misturar, daqui a pouco eu pego errado, né? E saí correndo atrás da enfermeira. A minha filha, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Quando ela mostrou assim, eu digo, não é essa não, tem mais bonita. Minha mulher é linda, né? Não, mas não dá para reconhecer. Você é o pai? Eu sou. Estou suando, estou nervoso. Quero é minha filha, cabelo arrepiado. Coisa estranha, né? Está suja, olho fechado, nariz quase batendo na testa. Coisa meio estranha. Parecia assim, sei lá. Depois que lavou, que ajeitou, coisinha linda, rostinho redondo. Cara do pai. A minha mulher sabe que é a cara da mãe. Ela lembra muito, ela tem o meu andar. Eu andando, a mesma coisa que ela andando. Ela tem os meus olhos, você vai ver na foto.
Ela tem a minha boca, mas tem assim um sorriso perfeito da mãe. E a piscada da mãe também, maravilhosa, que conquistou, né, o marido, né? Vocês viram aqui como foi. Então nasceu a Aline, 3 anos depois tivemos um outro filho, o Alisson. E os dias se passaram e minha filha foi apresentada ao Senhor. Eu quero adiantar para você, às vezes o dia vai tranquilo, a gente acha que as coisas ruins só acontecem com outros. Nós não sabemos o amanhã. O meu sonho era estudar um dia para ser um médico, ser talvez uma outra profissão. E minha filha sonhava em realizar o meu sonho. Estudou como uma aluna exemplar. E com 14 anos de idade, a coloquei numa escola, uma das escolas melhores da minha cidade, para que ela pudesse se preparar para a vida. Sonhava em fazer medicina. Quando entrei no Instituto Médico Legal, animou mais ainda ela a estudar, se preparar para fazer medicina. Esse era o sonho dela. Pedia, pai, eu quero com 15 anos de idade ter o meu quarto, meu computador. Esse vai ser o meu presente. Então eu estava planejando, a mãe dava o quarto, eu compraria toda a estrutura, internet, computador, etc. Tudo estava pronto, tudo planejado. Mas uma grande tempestade estava por vir, eu não sabia. Com 14 anos e 7 meses, minha filha estava indo para uma lan house. Numa época que estava havendo sequestro relâmpagos contínuo em Alagoas. E tudo parecia bem. Acordei aquele dia, comemos juntos. Minha filha foi para a escola, pediu a bênção, foi para a escola. Sabe, eu não sabia que aquele era o último dia de sua vida. À noite estava de plantão no Instituto Médico Legal, quando eu retornei para tomar café em casa. E tomei café com a minha filha. 8 dias atrás, nós estávamos numa programação da igreja, no sábado. O último sermão que Deus preparou para ela foi justamente sobre o novo céu e a nova terra. Eu tive o privilégio de cantar uma das músicas que fala da grande esperança. De um dia Deus reunir todos os remidos no lugar celestial, na Nova Jerusalém, cujo arquiteto é Deus. Jerusalém não é ficção, não é uma história criada por seres humanos. Jerusalém é a cidade do grande Deus. E Ele nos levará para esse lugar de segurança. Essa é a grande esperança da volta de Jesus. Um lugar que tenha uma estrutura poderosa, cuja glória de Deus está presente. Do seu trono emana o rio da vida. Você precisa ouvir a mensagem do sábado que vai falar do rio da vida. Não se compara a Babilônia com Jerusalém. Não se compara o Egito com a Nova Jerusalém. O mundo está aí nos oferecendo muitas coisas. Mas eu tinha uma família que sonhava em ir a Jerusalém. E a última vez que minha filha cantou do meu lado, o seu último dia, tive o privilégio de cantar essa canção com ela. Gostaria de começar esse testemunho cantando este louvor. Porque talvez no final eu não consiga. Porque você vai ouvir uma das músicas mais lindas que eu ouvi há poucos dias na TV Novo Tempo. E eu estou muito feliz e emocionado porque hoje terei a oportunidade de rever esta canção cantada por uma filha de Deus. Mas eu gostaria de cantar esta música, Jerusalém. Foi a última música. Foi o último culto. Mas a palavra falava de uma cidade onde o reencontro está marcado. E que Deus prepara a minha família e a cada um de nós para celebrar o cântico da vitória. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém, o trono do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa
som feliz. Cessaram as hosanas e os coros infantis. O ar em torno se esfriou e ao sol faltava luz. E no alto e tosco monte eu vi o vulto de uma cruz. No alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Você pode cantar comigo também. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao nosso Rei. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Que dia maravilhoso, que momento o céu nos aguarda. E um minuto na eternidade valerá por toda dor, por todo sofrimento nesta terra. Aí a cena se mudou, surgia em esplendor a divina cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, meia em seu brilhar, e todos que queriam podia lá entrar. A lua não brilhava em luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Cante comigo, vamos tomar um lindo coral. Jerusalém, Jerusalém, teu dia está aí. Nas alturas, hosanas sem cessar. Hosanas nas alturas, hosanas sem cessar. Querido, aquele foi o último sábado. No final da vida do apóstolo João, que sentia saudade de perder seus irmãos, e aparentemente esquecido pelo céu, foi justamente numa ilha de Pátimos que Deus revelou para ele o final de tudo, e mostrou um novo céu e uma nova terra. Queridos pais, não venham me falar de segurança nesta terra. Nós estamos vivendo numa guerra. Nesta guerra há campos de refúgio, mas só há um único refúgio seguro, de uma paz sobrenatural, onde Deus pode colocar no nosso coração. Eu nunca imaginei que um dia uma tragédia dessa pudesse acontecer. Minha filha foi sequestrada a 100 metros de minha casa. Melhor dizendo, 60 metros. 100 metros era a lan house, onde ela estava. Em honra ao mandamento do sábado. Não podia ir à escola ao sábado. Então ela fez esse trabalho na quinta para na sexta entregar sobre química. E no retorno para casa, minha filha foi abordada. A princípio ninguém tinha visto. Apenas um grito de socorro de uma testemunha que ouviu na porta de casa. Eu estava em casa quando recebi um telefonema de minha esposa.
E voltei para ver se a minha filha tinha ido na casa de alguma coleguinha entregar o trabalho, já que seria para entregar no outro dia. Mas nada, ninguém dava notícia. Até então, minha esposa estava tranquila, mas já eram 10 horas da noite. Ela foi com o irmão para a Lan House. Meu filho, na ocasião, com 11 anos, ficou brincando numa outra Lan House, na mesma rua, próximo, vizinho. Então, ele terminou, ele foi na Lan House para ver a irmã tinha ido na frente, que é bem pertinho de casa. E eu fiquei sem saber o que tinha acontecido, voltei, tudo parecia normal. Vivemos aqui vulnerável a esse mundo, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, eu tenho que entender que cada dia tem que ser o último, como se fosse o último da minha vida. Nós não viemos aqui falar palavras lindas, viemos falar de esperança e de uma decisão importante que vocês precisam fazer, principalmente as mães e os filhos. Porque eu louvo a Deus, porque minha filha estava nos caminhos de Deus. Mas eu nunca imaginei que Deus permitiria tamanho sofrimento para nós. Começamos, no outro dia, foi chamada a polícia de inteligência. O meu tio, na época, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador de Alagoas. E aí espalharam a notícia. Como eu trabalho no Instituto Médico Legal, imagina a conversa como foi no outro dia. E aí começamos a investigar o desaparecimento de nossa filha, o sequestro. Nós não somos uma família rica, pelo menos eu vivo tranquilo, graças a Deus, o suficiente para viver, mas não sou rico, financeiramente falando. E minha filha foi abordada por 4 indivíduos. Na minha vida, eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes eu ouvi Deus responder sim para mim. Durante 24 anos de minha jornada cristã, eu não tenho dúvida do comando de Deus. Ele sempre esteve do meu lado. Dediquei meus filhos ao Senhor. Algumas vezes Deus diz, espere, mesmo que demore, mas a oração que passa da confiança para a espera sempre vai terminar em gratidão, triunfo e louvor. Amém? Por isso que é importante esperar. A volta de Jesus pode demorar quantos anos for, mas Ele virá. Não importa. Ele virá para dar a recompensa a todos aqueles que creram, que buscam a genuína felicidade que o mundo não pode oferecer. Sempre ensinei isso aos meus filhos. Olha, filha, se algum dia você for ameaçada por causa do Evangelho, se algum dia a escola te fazer pressão, se os teus amigos te deixarem, nunca abandone o seu Deus. Seja fiel à Bíblia, seja fiel à igreja. Deus ama você. Eu me lembro quando minha filha tinha 5 anos, eu me ajoelhei e falei, Deus, eu estou criando a minha filha, eu quero ela para a eternidade, não é para 70 anos, 80 anos aqui na terra. Mas eu sonhava como pai um dia ter netos, e ver meus netos pedir a bênção. E ainda velhinho, poder olhar assim, ver os filhos crescer sob a orientação do avô, da mãe. Enfim, era o meu sonho. Mas a minha filha passou 8 dias desaparecida. E todas as religiões, os meus irmãos católicos, Assembleia de Deus, toda a igreja evangélica de Arapiraca e de Alagoas, souberam do desaparecimento e começaram a interceder. E toda a divisão sul-americana orava, foi comunicado por e-mail para que eles orassem, porque nós sabíamos o que tinha acontecido. O rapaz que pegou minha filha era um estuprador, de 25 anos. Foram 8 dias de espera. Qual é a oração de um pai por uma filha que está desaparecida? Que volte. É claro que tudo que a mãe queria era um milagre de Deus proteger, e a pergunta é, por que Deus permitiu? Vem a pergunta. Eu gostaria de explicar para você algumas coisas que Deus já revelou, mas há dúvidas que eu carrego no meu coração, há perguntas que eu questiono, que só o céu vai me explicar um dia, e eu prefiro crucificá-la do que ficar argumentando as minhas perguntas que não têm resposta. Tem coisas que nem os anjos sabem, que só vão saber na eternidade. Entende? O plano da salvação é algo maravilhoso, você tem que aceitar ou não, são 2 caminhos, 2 destinos. 8 dias depois, minha filha apareceu. Não como eu queria. Hoje eu entendo porque Deus me colocou ali no Instituto Médico Legal. Minha filha foi encontrada em uma mata fechada. Já fazia 7 dias que tinha morrido. No 4º dia, a polícia me chamou e pediu, dizendo assim, Marlos, você que tem experiência também nessa área, possivelmente a sua filha deva estar assassinada já. Porque os sequestradores não entraram em contato. Então, se eles pegaram por maldade, e se
eles não entraram em contato, talvez desistiu do sequestro com medo, porque você talvez seja, como é relacionado à polícia científica, do Instituto Médico Legal, então eu acredito que talvez ela esteja morta. E eu comecei a orar a Deus, dizendo: Senhor, por favor, não permita que isso aconteça, mas se porventura isso aconteceu, que o meu corpo da minha filha apareça. E no dia 22 de março de 2007, ligaram para mim que foi encontrado o corpo de minha filha, com as características da roupa, e eu fui para o IML para fazer o reconhecimento. A minha filha tinha dito para mim: painho, o que é que eu me chamava de painho e dizia: o que é que eu faço para ganhar uma alma para Jesus? Minha filha cantava muito, tinha uma paixão de cantar música de Rafaela Pinho, preparou este louvor para cantar, que você vai ver no clipe, que não deu tempo para cantar, mas a história desse louvor falava algo que impressionou o meu coração. Aquele foi o dia mais difícil da minha vida. Minha esposa entrou em pânico. Mãe que sofre. Eu não entendi o que estava acontecendo, parecia um pesadelo. Levamos o corpo de nossa filha para a igreja. Você vai ver a comoção do povo. E 8 dias atrás, aliás, 15 dias, 8 desaparecido com mais 7, 15, eu tinha cantado com a minha filha, como eu falei, essa música. E na frente da igreja estava minha filha ali cantando, vindo para o apelo, abraçou, nós fomos para casa de mãos dadas. E aquele foi o último sábado. No funeral, eu pude ver pela primeira vez toda a minha família. Toda a minha família estava reunida. O meu pai nunca foi à igreja, nunca ligou para a religião. E durante 8 dias de desaparecimento, toda a minha família começou a interceder. Eles vieram para a igreja. Tínhamos mais de 10 mil pessoas naquele local. Eu estava 8 dias sem comer, sem tomar banho, com a polícia de investigação. Nos 8 dias de desaparecimento, eles achavam que talvez eu estivesse envolvido no sequestro de minha própria filha. O inimigo quis massacrar a igreja adventista em Arapiraca, mas ele esqueceu que quem está no trono é Deus. Por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir. Ele pode ser que consiga na sua vida se você deixar, mas ele nunca irá conseguir derrotar os planos de Deus. Deus é capaz de transformar uma tragédia numa bênção, isso eu tenho certeza. Ele tentou de tudo e me perseguiu, e eles estavam me investigando sem saber, quando o corpo apareceu 8 dias depois. Eles mudaram a investigação. Minha filha apareceu com um estado de decomposição avançada e tinha levado 3 tiros. Antes dos tiros, levou uma pancada com um instrumento contundente. E uma testemunha foi pega depois, fazia parte da gangue, confessou que foi uma pedrada que ela levou. Contou alguns detalhes que aconteceu. Porém, a polícia teve dificuldade de provar, porque todos os sequestradores morreram no confronto com a polícia. Eu já fiz muitas necrópsias na minha vida, mas a mais difícil de todas foi realizada a minha própria filha. As conversas se espalhavam na cidade e cada um interpretava do seu jeito. Andavam dizendo que minha filha foi encontrada sem maxilar, sem unhas. Mas isso não era verdade. É tanto que Deus me deu força para poder olhar, e eu vi ali o corpo dessa menina tão bonita, de repente cantando com ela, tão feliz, sonhando em ser médica. De repente o sonho vai por terra, e a gente pergunta: Deus, por quê? Por que, Senhor, isso vai acontecer comigo? O que foi que eu fiz de errado? Talvez venha essa pergunta para você, amigo. Talvez você tenha esse argumento da sua história, que não está como você queria. Mas a gente tem que lembrar que os filhos não são nossos. Minha filha tinha dito para mim: pai, eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero estudar, eu quero cantar, eu quero pregar. Sem saber de nada, minha filha foi assassinada. E lá na igreja, pela primeira vez, vejo toda a minha família reunida. E na hora que o pastor estava pregando, falando algumas palavras de esperança para a família, cantando músicas de esperança, eu estava chorando, abraçado com minha esposa, quando ele falou: alguém da família quer falar em público para dar uma palavra de consolo? Como é bom a gente receber, sabe, os amigos. Como é bom, pastor Jonas, saber que tem alguém orando por você nos momentos mais difíceis. E as suas orações nunca ficaram sem resposta. E eu vi milhões de pessoas orarem. Será que não tinha um que Deus poderia ouvir e evitar que o inimigo fizesse isso? Será que Deus é capaz de transformar uma tragédia numa vitória? Ah, meu amigo, você não faz ideia como Deus pode todas as coisas.
É verdade que no meu coração eu clamava, tive vontade de parar de cantar, tive vontade de parar de ir para a igreja. Teve um momento, Senhor, se o Senhor não me der uma resposta, por que permitiu, por favor, eu nunca mais vou cantar. Enquanto eu questionava-se dentro da igreja, Deus falou para mim, eu quero que você levante, vá lá na frente e fale para a sua família, agora, em meio a esse velório. Porque os carros de som estão aí abertos e você vai falar da volta de Jesus. Eu quero que você pregue para a sua família. Que você já é evangelista há tanto tempo, mas chegou a hora de você pregar para a sua família em meio à dor. Porque a pior coisa que existe no mundo é você cantar em meio à dor. Quando Deus falou para aquela mulher, não chore, que conversa é essa? Senhor, foi meu filho que eu perdi, dizia a viúva de Naim. Eu já perdi o meu marido, o meu precioso filho morre. E só chega para mim e diz, pare de chorar. Quando Deus diz, pare de chorar, Ele está dizendo, eu vou te devolver alegria, te dar de volta o que você perdeu. Mas temos que crer. E há coisas que Deus não pode dar agora, só um dia na eternidade. Mas a gente não entende, somos apressados. Orava para que a minha filha voltasse viva, isso seria um milagre maravilhoso. Deus já fez tantos milagres na minha vida, seria muito simples. Minha filha nunca saiu à noite, pela segunda vez que saiu, morre. Para fazer um trabalho da escola. Tudo vinha à mente. Cheguei para o meu filho de 11 anos, fui avisar para ele. Sua irmãzinha é professora de matemática dele. Então eu olhava para ele e dizia, filho, vem cá. E o meu filho, com os olhos cheios de esperança, dizia, paiinho, diga para mim que a minha irmã apareceu. E eu falei, sim, filho, mas ele viu no meu semblante pálido, controlando-se para não chorar. Ele falou, pai, minha irmã morreu. Eu falei, filho, a sua irmã dormiu no Senhor. E conforme a promessa de Jesus Cristo, Ele nos devolverá na manhã da ressurreição. Ela terá o privilégio de crescer. E nós acompanharemos o desenvolvimento da Aline no céu. Você crer em tudo que eu lhe ensinei? Você acredita que Deus pode transformar essa tragédia numa grande bênção? O meu filho simplesmente olhou para mim e disse, pai, não fica calado. Vamos fazer uma coisa. Eu sei que quando Jesus voltar, nós teremos a Aline de volta. Então vamos nos unir nós dois. E vamos ajudar a mamãe, porque a mamãe não vai aguentar. Ele estava certo. Deus estava com meu filho. Só vi meu filho derramar lágrimas 2 vezes na vida. No terceiro dia, depois do sepultamento de minha filha, quando fizemos um culto para toda a cidade, tínhamos mais ou menos 480 visitas na igreja. E toda a minha família estava ali presente. E Deus me deu a oportunidade de cantar essa música lá para a minha família. E o meu pai, pela primeira vez agora, senta e para ouvir o filho. Em meio a lágrimas, em meio a dor. Meu amigo, cantar quando tudo dá certo é simples. Eu já cantei em momentos maravilhosos. Por exemplo, eu cantei para minha esposa. Eu cantei no meu batismo, no momento que eu declarei o meu amor por Cristo. Cantar quando tudo vai bem é simples. Mas cantar no meio da escuridão, isso é difícil. Só o céu, só a graça de Deus pode fazer isso conosco. E eu louvo a Deus porque Deus me deu força para cantar e falou, filho, eu quero que você pregue. E meus irmãos estavam na frente. E eu nunca vou esquecer aquele dia. Parecia que eu estava num estúdio. Sem preparar nada, de repente, pastor, veio uma vontade de cantar em meu coração. E olhando para toda aquela multidão, com a minha filha no caixão, fechado, devido ao estado que estava, foi feito um procedimento especial. E naquele momento eu lembrei que eu estava cantando há 15 dias atrás com a minha filha no púlpito. E agora eu olhava para Deus e dizia, Deus, qual é a força que eu vou ter? Aonde eu vou ter força? Com que moral eu vou ter para subir aqui e cantar? O que vão dizer de mim? Apenas cante. Apenas cante, me louve no meio da dor. E eu nunca vou esquecer. Porque a música que eu cantei veio de súbito em minha mente, sem acompanhamento. E eu peço a Deus que Ele me ajude a cantar pelo menos 2 estrofes desta música. Que tudo seja aqui para a honra e glória de Deus. Eu sou um pobre peregrino e desta terra cansado estou. Não há perigo, não há doença naquela terra para onde vou. Lá hei de ver, mamãe querida, lá findará o meu sofrer.
transpor o Rio Jordão, estou voltando para meu lar. Lá hei de ver meu Salvador, que sobre a cruz por mim morreu. Eu vou transpor o Rio Jordão, estou voltando para meu lar. Lá hei de ver a Aline querida, lá findará o meu sofrer. Eu vou transpor o Rio Jordão, estou voltando para meu lar. E eu confesso a você que Deus tocou o coração do meu pai. E pela primeira vez o meu pai pôde olhar para mim chorando, abraçado e dizer: filho, por favor, me diga onde você foi buscar tanta força. Como que você pode continuar crendo assim? Como entender? Sua filha era um exemplo. Nós colocamos detetive particular, investigamos a nossa filha, todo o desaparecimento, nada foi encontrado que pudesse deixar uma pista. Apenas uns loucos usados por Satanás a pegaram, fizeram a escolha errada, mexeram com a menina de Deus. Sepultamos a nossa filha. Minha esposa entrou em estado profundo de depressão. Por mais de 30 vezes, ela me permitiu dizer isso. Por mais de 30 vezes, pelo estado que ela estava profundo de dor, sem ter força para continuar vivendo com esperança, ela simplesmente tentava tirar a própria vida. Mas eu nunca vou esquecer as orações. E eu sei que Deus ouviu as orações, todas elas. Não como nós queríamos, mas da maneira como Ele achou melhor. Alguns dias se passaram. Minha esposa entrou em profunda depressão. Tentou suicídio várias vezes. Ligou para mim numa das noites, atendi o celular. Quantas vezes minha esposa ligava para dizer te amo, boa noite, para falar um pouco comigo, mas nessa vez ela ligou para se despedir da vida. Eu estava trabalhando, meu filho estava em casa com outras pessoas que cuidavam da minha esposa. No período mais crítico e mais difícil, Deus não permitiu que o inimigo atirasse a vida. O inimigo não pode fazer o que ele quer. Deus não tem nada a ver com a história desse planeta, com a morte, com tragédia, com perdas. Parece que nós temos que ver, e histórias acontecem para servir de consolo para outros. Deus só permite quando Ele salva vidas. Deus não erra. O Calvário mudou tudo, mudou toda a história. Foi naquele momento de dor, de dificuldade, que a minha esposa conversou comigo e disse: meu amor, quando você chegar no céu e se encontrar com minha filha, eu quero que você diga para ela que me perdoe, porque eu não consigo viver mais sem ela. Cheguei em casa, minha esposa se despediu dando adeus. Eu corri do trabalho em velocidade máxima que eu pude. Quando cheguei em casa, encontrei minha esposa deitada no chão, enforcada. Tirei o lençol que estava no seu pescoço, estava dando mais um minuto ou menos, ela morreria. Eu chorando, abraçado com seu corpo, clamava ao céu: ó Deus, por favor, não permita que o inimigo faça isso, não permita, por favor. E todas as tentativas que ela tentou, Deus sempre esteve com ela. É claro que Ele também esteve com a minha filha, mas Ele tinha algum propósito, só pode ter. E foi justamente assim que um dia minha esposa levantou, estava trabalhando, e ela dizia para mim: eu não quero a presença de pastor, de ninguém na minha casa. Enquanto Deus não tocar o meu coração e dizer por quê ou para quê, eu não acredito mais nele, dizia ela, desabafando. Ouvia e respeitava. Então ela se despediu naquele dia: não aguento mais, não dá para viver mais sem a minha filha. Saiu, acordou umas 8:30 da manhã e pegou a chave escondida, meu filho dormindo, as pessoas que cuidavam dela dormindo, eu estava no trabalho, e ela saiu para tirar a vida. E ao abrir a porta, quando estava abrindo a porta, a televisão da sala, da minha casa, não sabemos como, mas a televisão ligou, e estava passando a TV Novo Tempo.
Estou indo amanhã na TV Novo Tempo, pessoalmente, aqui em São Paulo. A televisão ligou. Quem estava pregando? O pastor Noel Estina. E a minha esposa na porta dizendo: Deus, se o Senhor existe, por quê? Eu quero morrer, eu quero tirar a minha vida, me permita morrer. Tenho o direito de escolher, eu não quero mais viver. E foi nessa hora que o pastor Estina na televisão falou: filha, você não tem o direito de tirar a sua própria vida. De um sermão de 10 anos atrás gravado. Deus ama você. Ainda que não tenha resposta, Deus transformará a tua vida numa vitória. Ele falava como se estivesse falando para minha mulher. E a minha esposa, em depressão, começava a falar na televisão, conversando com o pastor, sem ele saber de nada. E as palavras pareciam ser para aquele momento, entende? E ela sentou na poltrona, ligou para mim, eu saí correndo. Quando eu cheguei, encontrei ela no telefone. E o pastor orando já no sermão gravado. E ela contando tudo isso para mim. Foram muitas tentativas, mas um dia, minha esposa estava dormindo. Eu estava do seu lado. Ela acordou aquela manhã e tocou em mim. Eu me acordei. Ela olhou para mim e disse: amor, eu preciso falar com você. Essa madrugada Deus conversou comigo. Eu sonhei que eu estava na igreja do Capiatã, essa igreja que você vai ver agora. E no sonho apareceu 3 pessoas, a Cicinha, a Laís e o Júnior, uma família que nós estudávamos a Bíblia com ela. Estavam todas ali, sendo batizadas pelo pastor Giovanni. E tinha muita gente na igreja. Quando eu subi no altar para conversar com essas pessoas que se batizaram, o anjo que me acompanhou no sonho, isso ela sonhando, ele dizia para mim: Carla, olhe para trás e veja quantas pessoas vão entrar na igreja. E ela, ao olhar para trás no sonho, uma multidão de pessoas novas, da qual ela não conhecia, entravam num número que não dava para contar. E o anjo dizia: sabe quem são essas pessoas? Ela dizia: não sei, não conheço, não as conheço. São pessoas que serão ganhas para o reino de Deus. São pessoas que vão ser salvas por essa tragédia que aconteceu. Pessoas tomarão decisões, jovens se reanimarão e voltarão. Agora vá lá fora e pegue as rosas brancas que estão lá e dê de graça para todas essas pessoas que vão se batizar. E a minha esposa conta que no sonho ela foi lá e pegou as rosas. E quando olhou as rosas, disse assim: eu não tenho dinheiro para pagar essas rosas. Como é que eu vou comprar tanto buquê de rosas brancas? E o anjo disse para ela: fica tranquila, querida, porque essas rosas serão doadas. Aí ela acordou. Quando ela acordou, Cíntia, desse sonho, ela me chamou. Pô, poderia ser um sonho comum, normal. Tudo bem, filha, não sei se é alguma resposta de Deus. 2 dias depois, sexta-feira à noite, ligaram para mim e disse: Marlos, corre para a igreja. Sua esposa, eu sei que ela não vai vir para cá, porque aqui foi onde foi o funeral de sua filha, mas vai se batizar as 3 pessoas que vocês estudaram a Bíblia. A Cicinha, a Laís e o Júnior. Pastor Giovanni já estão com ela no tanque batismal, você precisa ver. Eu lembrei do sonho. Falei para minha esposa, ela lembrou logo das rosas. Eu fiquei meio confuso. Rosa? Ah, tá, rosa, vamos lá. Levei a minha esposa. Entrou na igreja. Parecia coisa linda. Ele se batizando ali. Então ela disse: pega as rosas brancas, vai comprar. E depois você explica a igreja. Tá bom, eu fui comprar as rosas. Fazer o gosto de minha esposa. Confesso que um pouco incrédulo em meu coração. Fiquei assim e fui comprar. Quando comprei as rosas, o buquê de rosas brancas, que fui pagar, o rapaz da floricultura olhou para mim e falou: você é o pai da Aline? Te vi na televisão e nos jornais. Sabe, não precisa pagar essas rosas. Por que você não vai pagar? Eu comprei, está aqui o dinheiro. Essas rosas são doadas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu comecei a chorar. Por que você está chorando? E depois eu te explico. E voltei. Ó, queridos, muita coisa aconteceu. Não dá para falar tudo hoje. Nós vamos falar amanhã algumas coisas a mais. Porque a coisa mais difícil do mundo é você conviver realmente entre a saudade e a expectativa daquele dia onde Deus vai devolver, como devolveu aquela filhinha para a viúva de Naim. Se eu estou pregando para alguém aqui que sente saudade, eu vou dizer para você: saudade é aquela presença do ausente, sabe? É aquele amor que ficou. É a saudade de uma história que poderia ter continuado, que foi cessada aqui. Mas eu nunca vou esquecer quando eu estive 4 horas da manhã no centro de convenções em Goiânia. 2.400 jovens, 4 horas da manhã eu fui pregar. Quando terminamos a pregação e eu cantei a música Jerusalém, uma garota de 15 anos veio à frente correndo e disse assim: eu quero ser batizada em nome de Jesus. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Ele é a minha esperança. Ela ficou ali na frente chorando. Deus me libertou nesta madrugada, nessa vigília. E eu toquei a mão dessa menina. E os pastores estavam ali, as pessoas acompanhando uma vigília maravilhosa. O pastor Daílson da Novo Tempo e várias pessoas.
E foi ali que, às 5h30 da manhã, voltei, peguei o avião e vim embora para Maceió. Naquela mesma hora, aquela menina que entregou a vida a Cristo, sentiu uma dor estranha no seu corpo. Foi internada no hospital e chamaram a família. E o médico disse, sua filha teve uma infecção muito forte. Ela teve apendicite, supurou e infeccionou e foi muito problemático ali. E eles fizeram todos os procedimentos necessários. E antes de entrar em cirurgia, ela chamou a mãe chorando, filho, o que foi? Ela disse, mãe, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma paz sobrenatural agora está em meu coração. Mãe, fica sabendo de uma coisa, se eu sair dessa cirurgia, o médico já conversou comigo, eu não aguento mais, está doendo muito. Mas se porventura eu não voltar, nós nos veremos na manhã da ressurreição. Mas se porventura, mãe, eu sair daqui, eu quero servir ao meu Deus o resto da minha vida. Queridos, eu soube uma semana depois que essa menina morreu em plena cirurgia. Dormiu no Senhor na esperança da vida eterna. Eu pela primeira vez ouvi meu pai sentar e conversar comigo e abrir o coração e dizer, me fala deste Deus. Meu pai eu estava orando com ele, falando de Jesus para ele. E poucos dias depois, meu pai teve um infarto fulminante. E antes de ser batizado, meu pai morreu. Quando Deus me levou para o necrotério, que vi meu pai deitado, que morreu ali de súbito, uma paz em meu coração, que não dava para explicar, de certeza que na manhã da ressurreição eu veria meu pai. Isso me motiva cada vez mais a continuar pregando o Evangelho. Eu quero nesse momento agora que você acompanhe esse clipe. Há outras coisas que eu queria falar com você. 2 meses depois, os possíveis assassinos, a polícia tem prova devido ao carro, mas as pessoas que estavam envolvidas na morte da minha filha foram mortos. E alguns deles foi necropsiado por mim mesmo. Eu tive essa dura tarefa de ter que ver a minha filha e também ter que encarar quem fez essa maldade com ela. Não é fácil perdoar o imperdoável. Não é fácil você ter que conviver com isso. Foi uma dura batalha. O inimigo tentou destruir, tentou matar a minha esposa, manchou o nome da história da Aline, criou várias versões. As pessoas andavam dizendo, foi o pai, foi o pastor da igreja. Começaram a investigar, o pai fez o exame de corpo de delito no policial, o policial perdeu a farda, foi lá e vingou a morte da filha. Várias versões aconteceram. Se ela estava no Alon House, é porque talvez estava em contato com o namoradozinho e de repente se envolveu com algum empresário aí e a mulher mandou matar. Muitas conversas surgiram, foi um inferno aquele dia. Mas eu senti a paz em meu coração e eu coloquei a chave da minha vida nas mãos de Deus e falei, Senhor, por favor, assuma o controle. Porque se o Senhor permitiu tamanha tragédia, deve ter algum objetivo. Eu já perdi a conta de pessoas que foram salvas por Jesus. Sabe por que eu estou aqui em São Paulo pregando nesta igreja? Não precisa falar, né? Eu agradeço a Deus, pastor Jonas, por estar aqui. Mas eu quero que você acompanhe esse clipe. As pessoas falam de justiça. As pessoas falam de paz. Mas eu vou contar para você, para a gente terminar, o que é justiça e o que é paz. Acompanhe esse testemunho. Acompanhe esses momentos. As fotos que vocês verão foram fotos que foram tiradas 20 dias antes, no último acampamento do carnaval. No retiro espiritual da igreja, na igreja de Doena, em Belo Jardim. No Ena, Belém de Maria. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse clipe em nome do Senhor Jesus.
desaparece e em vez dele surge a dor. Quando a noite é tão profunda e parece não ter fim, se a tristeza invade a alma e o olhar já se perdeu, não consegues ver o brilho da manhã que já nasceu. Se o caminho é incerto e o além não podes ver, se os amigos já não sabem com certeza o que dizer, se o céu é tão escuro e traz nuvens de temor e a esperança se confunde na tristeza e na dor, vem, descansa em mim, recebe o meu amor, enxuga o pranto e alegra a alma, descansa em meu amor. Sei que hoje não entendes, é difícil compreender. Muitas vezes já perdeste a vontade de viver. Sei que o brilho dos teus olhos já faz tempo se apagou, mas eu quero te dar forças pra enfrentar a tua dor. Minha paz é diferente do que o mundo pode dar. O amanhã revela a glória e a certeza de encontrar o caminho da vitória, garantido lá na cruz. O aconchego dos meus braços, sou contigo, sou Jesus. Vem,
como pai, eu peço sempre a Deus perdão, porque minha filha merecia um pai talvez melhor. Mas mais do que ninguém poderá falar, ela mesma escreveu na sua Bíblia, que está aqui em minhas mãos, Bíblia da minha filha, algumas palavras sobre quem eu era para ela. Sabe desse rostinho lindo que você viu aí? Eu tive que ver com os meus olhos o seu rosto comido por animais. Eu pude tocar osso por osso em minhas mãos. Não pude mais ver seu sorriso bonito. O inimigo talvez achava que era o fim da minha vida. Mas o que ele não sabia, que aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Eu não pude mais ver o rostinho de minha filha sorrindo, preparando aquele bolo que só ela sabia fazer. Que cada pôr do sol esperava pelo pai chegar do trabalho e dizer: "Painho, vamos cantar." Ela escreveu uma carta para mim. Eu estou com a carta original. Aqui é uma cópia da original. A original está na Bíblia dela. E ela falava o seguinte: eu vou falar um pouco do meu pai. Meu pai é um super, hiper, mega power pai. Ele é um pai muito legal. O nome do meu pai é Marlos Vieira Silva. Ele trabalha na Secretaria de Saúde e no Instituto Médico Legal. É lógico que eu não gosto desse emprego, mas fazer o quê? E voltando ao assunto do Dia dos Pais, é um dia muito especial. O Dia dos Pais acontece no dia que é o segundo domingo do mês de agosto. Bom, para terminar, só vou dizer que o Dia dos Pais é um dia único. Eu louvo a Deus pela vida, pela esperança da vida eterna. Toda dor, todo o sofrimento que você passa nesta vida será compensado na salvação eterna e na vida eterna. Se tem alguém que talvez tenha motivos para abandonar os caminhos de Deus, talvez fosse eu. Como que ele pode olhar para mim e dizer assim: "Pare de chorar"? Como que ele pode olhar para mim e dizer assim: "Filho, por favor, não temas. Não temas o que está para acontecer"? A palavra de Deus contém 365 promessas. Não temas. Uma para cada dia do ano. Para cada dia. A última vez que vi minha filha, não deu para reconhecer. Eu preciso fazer DNA. Mas Deus me deu força para continuar a jornada. Por favor, não venha com seus argumentos. Não venha dizer que é difícil seguir a Jesus, às vezes por um problema tão pequeno. Todos os nossos problemas juntos não se comparam ao que você vai ouvir amanhã. Jesus enfrentou o maior Getsemane deste mundo, sem ninguém para orar por ele. Pelo menos eu vi pessoas me abraçarem e dizer assim: "Meu irmão, eu estou orando por você." Uma irmã me procurou, falou: meu irmão em Cristo, há 8 dias que eu não oro com meu marido, há 8 dias que eu não intercedo pelos meus filhos, só lembro de orar por você. E eu falei: "Obrigado, minha irmã." Mas um dia o Filho de Deus precisou de oração, não tinha um cristão orando por ele. Carregou todo o lagar sozinho, pisou o lagar só, morreu na cruz. E tudo que parecia perdido, Deus transformou numa grande vitória. Queridos, por favor, eu estou pregando para alguém aqui que está sofrendo. Eu estou pregando para alguém que está sentindo saudade. Quando Jesus voltar, eu terei a alegria de ter minha filha de volta. Porque bem-aventurados são todos aqueles que dormem no Senhor. Eu sei que um dia Deus vai colocar ela no colo e vai olhar nos olhos de minha filha e vai explicar para ela tudo por quê. É claro que Deus, nós não podemos ter todas as respostas aqui, mas o Senhor, você precisa confiar nele. Ou você confia ou você não confia. Sabe, minha filha me fez amar mais a minha esposa. Quando chegar no céu, sabe qual é a maior surpresa, pastor, que eu vou ter?
não vai ser ver minha filha. A maior surpresa que vai ter lá no céu não vai ser ver você. A maior surpresa que eu vou ter lá no céu não vai ser a minha esposa. A maior surpresa que vai ter lá no céu vai ser ver eu mesmo lá. Porque eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu sei que eu não fui o pai dos sonhos, mas ensinei para ela o pai dos pais. E que quando ela chegasse no momento difícil da vida dela, não importa o quanto, ela nunca deixasse de confiar em Deus. Sabe, eu tenho muita coisa para falar para você. Mas 8 dias depois que sepultamos a nossa filha, eu estava na igreja central de Arapiraca. Deus usou uma menina jovem, deficiente visual de nascença, Janaína, nível superior, uma menina super inteligente. Ganhou da Sociedade Bíblica do Brasil uma Bíblia de R$3.000, todos os volumes para a linguagem deles, de cegos. Janaína nunca sonhou para lembrar. Janaína intercedia dia e noite por nós. Janaína me procurou 8 dias depois, com dificuldade devido à imprensa. Janaína me procura e diz assim: Marlos, me abraça chorando e diz: Marlos, eu nunca sonhei para lembrar meu sonho, mas há 3 dias atrás eu preciso falar com você. Deus conversou comigo em sonho e tem uma mensagem para você. E eu olhei para os olhos daquela menina que não enxergava nada. Ela simplesmente disse: Marlos, hoje eu vou dormir em paz. Mas deixa-me falar uma coisa para você. Eu sonhei nesta noite e não sai da minha mente há 3 dias. Que eu estava num canavial, em uma mata fechada. O anjo que estava do meu lado dizia onde eu estava. Eu tocava com minhas mãos porque não dava para enxergar, eu não enxergo. Mas tocava e sabia que estava no mato. De repente sentia um cheiro de decomposição. Era um corpo de alguém que estava morto, envolto a panos. Como foi encontrado, minha filha? Eu abaixei e notei que tinha um corpo que estava com muito mau cheiro, em estado de decomposição. Toquei no seu rosto uma caveira. Minha filha, teve que ser feito DNA. Esse rostinho lindo que você viu aí, não fiz mais. Só na manhã da ressurreição será devolvida para a glória de Deus. Foi naquele momento que Janaína me abraçando e disse assim: o anjo me disse no sonho: Janaína, volte e diga ao Marlos, pai de Aline, que fique tranquila, que Deus acompanhou tudo e não deixou que eles fizessem o que queriam. Fique tranquilo. As conversas surgiram. Uns diziam que minha filha tinha sido estuprada, o rapaz era estuprador. Na perícia tanatológica que foi feita no corpo de minha filha, não deu para saber se minha filha tinha sido estuprada, mas a minha filha estava com os ossos perfeitos do corpo. Apenas a cabeça foi afetada. E a minha esposa sonhou numa das noites. E Deus a consolou, que ficasse tranquila, que Deus acompanhou toda a história e não deixou que eles fizessem o que queriam. Você vai saber como que foi fazer a necrópsia desses bandidos. A dura missão de perdoar o imperdoável. Como é difícil não, é impossível. E eu sei que talvez você tenha dificuldade porque talvez não está em bom relacionamento uns com os outros. Chegou o momento de nós levantarmos os olhos para o céu, porque o céu nos aguarda. Jesus vai voltar para dar a recompensa da vida eterna. E para aqueles que sonham, eu quero dizer a você que tem seu filho, não pergunte a Deus por quê, mas pergunte para quê. Deus tem lições importantes para a nossa vida. Está vivo o seu filho, tenha esperança. Ore por ele, porque Deus vai devolver, como a viúva de Naim. Está aqui teu filho, restaurado, perfeita saúde, lúcido, perfeito, para você viver a eternidade com Ele. Eu sei, ó Senhor, que se eu estiver no céu naquele grande dia, não porque haja mérito em mim, mas em mérito em meu Salvador, que sofreu a angústia mais profunda de todos os seres humanos, num corpo só, pendurado na cruz, por amor a uma humanidade, a pecadores, assassinos, como somos nós. Nós matamos o Filho de Deus e Ele nos perdoou. Os assassinos foram bebês um dia. Esse foi o grande desafio. Me procuraram a polícia e 2 amigos meus disseram assim: me autorize matar a mãe e o pai do rapaz que matou sua filha, porque sendo minha filha, não viveria a mãe que gerou um monstro desse. E eu falei: cala a boca, porque Deus não se alegua com a morte de ninguém. Foi com um bisturi nas minhas mãos para cortar o corpo desse infeliz lá no necrotério que Deus me ensinou uma grande lição: o mal por si mesmo se destrói. E todos comparecerão perante o juízo. Louva a Deus por minha filha ter morrido como vítima inocente, na esperança de dormir no Senhor. E aquele grande dia me motiva cada vez mais permanecer firme com meus irmãos, orando junto e levando esperança. Ouça esta canção
esta música tocará o seu coração. Eu quero fazer um apelo aqui a todos os pais que estão presentes. Eu quero chamar aqui à frente a todos aqueles que sonham e amam a vinda de Jesus. A todos aqueles que querem no seu coração a esperança da volta de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus vai devolver o seu filho, entende? Deus vai restaurar, se não aqui nessa terra, mas do céu. Por ocasião da sua vinda, Ele vai devolver no colo, nos braços, o seu filho, o seu marido, o seu filho que está perdido. Ore por ele. Venha ao Senhor. Enquanto você ouve esse louvor, levante onde você está, você que está com seu filho, você que é mãe, você que está presente aqui nessa noite e veio nos visitar, esse é o momento. Deus te ama, Jesus te ama. Não importa a sua história, não importa o que você está passando, não importa a saudade que dói, será um dia compensada, porque um minuto na eternidade valerá por todo o sofrimento, por toda a angústia que passamos por aqui. Levante onde você está, deixa que o Espírito Santo traga aqui ao altar e nós iremos orar em nome de Jesus. Todos nós almejamos coisas melhores, que tenhamos mais tempo, mais amor e mais paz. Enquanto estamos aqui neste mundo só de passagem, Ele usa nossas vidas pra levar aos outros a esperança. Podemos ser pessoas de esperança, podemos olhar com confiança além da dor e do mal, pois o Deus eterno é a nossa esperança. Ele prometeu, Jesus Cristo voltará. O sofrimento faz parte da nossa vida. Enquanto aguardamos o retorno do Senhor, Jesus é esperança para os que dormem na fé. A vida não termina no pó, pois um milagre acontece quando ao ressurgirem nossos queridos. Podemos ser pessoas de esperança, podemos olhar com confiança além da dor e do mal, pois o Deus eterno é a nossa esperança. Ele prometeu, Ele cumprirá. Tenha esperança, Jesus Cristo voltará. Imagine o grande dia, já posso ouvir o som de sua voz dizendo: acabou,
Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Breve